Hora agora da nossa parceria exclusiva com Bom Dia Mercado, com ele, Theo Takari, editor-chefe do BDM Online, já aqui comigo. Theo, muito bom dia para você. Vamos lá então trazer os destaques da agenda da Rosa Riscala, que, de novo, né, Donald Trump vai atuando aí como o grande criador de confusão desse mercado todo, né, Theo? Muito bom dia para você. Bom dia, Débora. Exatamente, né? A versão ao risco volta a tomar conta dos mercados globais nesta semana, com a nova escalada de tensões comerciais aí após o Donald Trump enviar cartas para pouco mais de uma dúzia de países que ainda não negociaram acordos com os Estados Unidos. O prazo para as negociações, como já era esperado, né, foi estendido aí em 3 semanas, passando de amanhã, 9 de julho, para 1º de agosto. Mas Trump decidiu botar pressão sobre alguns países, colocando aí na mesa o tamanho da alíquota que os Estados Unidos irão cobrar a partir dessa data, né, 1º de agosto, se as negociações não avançarem. A começar pelo Japão, que Trump ameaçou aí com taxa de 25% e ainda avisou que se houver retaliação por parte dos japoneses, vai dobrar essa aposta. Tarifa de 25% também será aplicada sobre produtos da Coreia do Sul. E os outros países que receberam cartinha de Trump foram a África do Sul, com uma proposta de tarifa de 30%, Malásia, Tunísia e Cazaquistão com 25%, Laos e Mianmar com 40%, a Tailândia e o Camboja com 36%, Sérvia e Bangladesh com 35%, a Indonésia com 32%, a Bósnia com 30% e o Vietnã com 20%. Tarifas para esses parceiros comerciais, especialmente para o Japão, poderão ser ajustadas para cima ou para baixo, dependendo da abertura que o país der ao mercado americano. Mas para isso, as negociações precisam ser concluídas aí até o final desse mês. Com relação à China, após aquele acordo preliminar sobre a questão das terras raras, a suspensão tarifária continua valendo aí até 12 de agosto. Houve também especulações de que os Estados Unidos ofereceram um acordo para a União Europeia e para manter a tarifa básica atual de 10% sobre os produtos do bloco, com algumas exceções a setores sensíveis, como aeronaves e bebidas alcoólicas. Um acordo nesses termos aí permitiria, né, que as montadoras que produzem veículos nos Estados Unidos pudessem importar mais carros da União Europeia com uma tarifa de 2%, removendo aí essa taxa atual de 10%, que está em vigor desde que o Trump anunciou aí uma trégua de 90 dias nas chamadas tarifas recíprocas, né, que tiveram início lá em abril, Débora. Pois é, bom, além dessa questão dessas tarifas, né, a gente também teve menções de Donald Trump em relação ao BRICS, né? A gente teve ameaças de Donald Trump em relação não só aos países, né, do bloco, mas aqueles que também se alinhassem às políticas anti-americanas, né, do BRICS. E a gente já teve reação por parte de alguns países em relação a isso, né, Theo? Quais foram essas reações, então? O Trump acabou roubando a cena no último dia da cúpula do BRICS, né, que aconteceu no Rio de Janeiro, após publicar na sua rede social ontem, logo cedo, uma ameaça aí de tarifa adicional de 10% para qualquer país que se alinhar às políticas anti-americanas do grupo. E ainda disse que não haverá exceções. Durante o encontro, apesar de os países integrantes do bloco sinalizarem as sérias preocupações com as medidas protecionistas e unilaterais de comércio, não é uma referência aí à guerra tarifária do Trump, todos tiveram cuidado de não citar Trump nominalmente, né, com exceção do Brasil. Representantes dos governos da China, da Rússia e da África do Sul responderam à ameaça do Trump, mas pegaram leve, vamos dizer assim, né? Em nota, os chineses disseram que Pequim sempre se opôs à guerra tarifárias e comerciais e ao uso de tarifas como ferramentas de coerção e pressão, acrescentando que o BRICS não está contra nenhum país. O Kremlin, por sua vez, afirmou que o BRICS apenas atua em torno dos seus próprios interesses, compartilhando uma visão comum de cooperação global, mas não está e nunca estará direcionado contra países terceiros. Já a África do Sul disse que o país ainda pretende negociar tarifas com Trump, mas esclareceu que não possui uma postura anti-americana e que as conversas sobre um acordo comercial com os Estados Unidos seguem construtivas e frutíferas. Já o Brasil, que foi o anfitrião da cúpula, né, teve a reação mais assertiva aí às declarações do Trump, né? O presidente Lula afirmou durante uma entrevista coletiva que não acha uma coisa responsável e séria o presidente de um país como os Estados Unidos ficar ameaçando o mundo pela internet. E Lula ainda afirmou que não queremos um imperador, que os países são soberanos e que se Trump quer taxar, né, os países poderão taxar também pela regra da reciprocidade.